Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica. E bom gente, nesse vídeo eu vou estar respondendo uma pergunta muito interessante que eu recebi lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar a minha conta aqui para vocês poderem ir lá me seguir. Eu não fico o tempo todo, tá, postando lá no Instagram, mas de vez em quando eu posto algumas fotos lá, algumas coisas. Então quem quiser me acompanhar lá no Instagram também, eu vou deixar minha conta aqui, mas sem enrolação, vamos direto para a pergunta. Uma inscrita me perguntou o seguinte: Jéssica, eu fiquei sabendo que esse mês agora é o mês do Ramadã e que nesse mês, Jéssica, todo mundo que tá aí na Turquia faz jejum. Você também é obrigada a fazer jejum? Você precisa fazer o jejum junto com eles? Você conseguiu se adaptar com esse jejum tão longo, né, por tantos dias? Conta pra gente como que é essa situação. Então vamos lá, gente. Primeiro eu vou explicar para vocês como que funciona o Ramadã, como que é esse mês, né, de jejum para os muçulmanos. Então assim, gente, primeiro, esse jejum, ele não é feito só aqui na Turquia. Ele é feito, gente, por todas as pessoas que praticam a religião islâmica, ou seja, por todos os muçulmanos em todos os lugares do mundo. Os muçulmanos que moram no Brasil ou que moram em outros países também fazem esse jejum. E bom, gente, eu não sei explicar todos os detalhes desse jejum para vocês, porque o meu esposo, ele não é uma pessoa muito religiosa. Então, às vezes eu pergunto alguma coisa para ele não sabe, ele fala: Jéssica, quando a minha mãe vier aqui, você pergunta para ela, porque eu não sei. E, gente, tem muitas pessoas que são muçulmanas que até fazem o jejum, mas eles não têm uma profundidade no assunto, sabe? Eles não sabem explicar muito bem o assunto. E tem muitas pessoas também que nem fazem o jejum, né? Depois eu vou contar mais pra vocês aqui das minhas experiências, mas eu pesquisei na internet, tá? Pra poder trazer algumas informações pra vocês, porque eu também não sabia, gente, então eu dei uma pesquisada pra poder fazer esse vídeo. Mas é o seguinte, gente, alguns rituais religiosos, né, tanto para os muçulmanos quanto para os judeus também e algumas outras religiões, eles não seguem o calendário solar, eles seguem o calendário lunar. E pelo que eu li, gente, o calendário lunar, ele tem mais ou menos 10 dias de diferença, tá, do nosso calendário normal, que é o calendário solar. E por conta disso, gente, o mês do Ramadã, ele muda todos os anos. Então, assim, cada ano ele vai começar e vai terminar num dia diferente. Não é, por exemplo, igual a gente que tem lá o dia 25 de dezembro, que a gente comemora sempre o nascimento de Jesus. Não é desse jeito. Cada ano vai começar numa data específica. Então, esse ano de 2021, o jejum ele começou no dia 13 de abril e ele vai até no dia 12 de maio. Dia 12 de maio é o último dia do jejum. E aí, gente, no dia 13 de maio já começa, né, o feriado. O feriado vai dia 13, 14 e 15 de maio, que eu falo assim que parece um Natal, sabe, pra eles. Porque as famílias se reúnem, eles dão doce pras crianças, dão dinheiro pras crianças. Então, assim, gente, é um feriado comemorando, né, o final do jejum, né, esses 30 dias que eles jejuaram. E, Jéssica, pra que serve esse jejum? Esse jejum, gente, tem o mesmo significado do nosso jejum, do jejum que os cristãos também fazem. Para que serve o jejum para um cristão? O maior intuito do jejum para os cristãos é o nosso fortalecimento, né? É o nosso fortalecimento espiritual. É o momento que a gente vai enfraquecer a nossa carne, mas a gente vai fortalecer o nosso espírito. Quando a gente jejua, gente, nós estamos purificando o nosso corpo, nós estamos separando aquele tempo nosso para Deus. O jejum, gente, ele não é um jejum só de comida, né? Nesse tempo do jejum, você tem que estar se fortalecendo espiritualmente também. É importante nesse momento do jejum você não falar palavrão, você não xingar as pessoas, você não brigar com as pessoas, você não falar mal das pessoas. Nesse momento de jejum, você tem que negar a sua carne em todos os aspectos, não é somente, né, com a questão da comida e da bebida. Quando a gente lembra que a gente está jejuando, automaticamente a gente direciona o nosso coração para Deus. E nós também automaticamente começamos a dar valor às pequenas coisas, né? A dar valor a um copo de água,
a dar valor a um pedaço de pão. A gente começa a se colocar mais no lugar das outras pessoas. A gente começa a ter mais compaixão, a ter mais empatia por aquela pessoa que está passando fome na rua, por aquelas famílias que não têm água na casa deles, que eles têm que percorrer longas distâncias para buscar um balde de água. Porque a nossa empatia e a nossa compaixão, ela se torna mais forte quando a gente também sente na pele. Então os muçulmanos, eles têm essa coisa muito forte, né, de caridade, de ajudar as pessoas, de compartilhar o que eles têm. Tanto é que as famílias, gente, elas são super unidas. Se acontece qualquer coisa com um membro da família, todo mundo vai ajudar essa pessoa, todo mundo. Você tá precisando de um dinheiro? Você tá precisando de alguma coisa, né? As pessoas, elas têm muito essa coisa de ajudar, sabe? De fazer uma compra, de levar pra pessoa. Aqui tem uma outra comemoração também, que eles distribuem carne pras pessoas. Então tem muito a ver com fortalecimento espiritual, com fortalecimento da compaixão, com fortalecimento mental, para que as pessoas possam valorizar mais, né, o que elas têm todos os dias na mesa, né? E tudo isso que eu estou falando para vocês, eu aprendi na minha igreja, né, na igreja quadrangular. O pastor Wilson, que é um pastor muito querido, ele sempre fazia todo mês, né, com a igreja inteira, um propósito de jejum. Então lá na igreja quadrangular, gente, de Ressaquinha, um domingo do mês, a gente fazia um jejum na igreja com todos os irmãos da igreja, a gente ficava o dia todo de jejum. Então todos os irmãos chegavam bem cedo na igreja e era o dia todo, gente, oração, louvor, vários pregadores trazendo mensagens o dia todo. E às 6 horas da tarde a gente fechava o jejum, né? A gente entregava o jejum a Deus. E as irmãs da igreja já tinham preparado uma sopinha. A minha avó, que sempre ajudou muito na igreja, preparava uma canjiquinha, um caldo de mandioca. Os outros irmãos também ajudavam. E a gente entregava o jejum ali na igreja e já distribuía sopinha, o caldo, né? O que a gente tivesse feito naquele mês. E era um momento de fortalecimento espiritual muito grande, né? Para a igreja toda. Quando eu mudei para a Turquia, né, e eu vi essa questão do jejum deles, para mim não foi nada de diferente, né, gente? Porque eu também já tinha essa prática do jejum na minha igreja do Brasil. Qual que é a diferença, né? A gente fazia uma vez por mês esse jejum. É claro, né, às vezes tinha uns propósitos diferentes, né, jejum de 21 dias, por exemplo, e tinha também os propósitos individuais também, né, às vezes eu ia fazer o louvor em tal dia, eu falava, não, então hoje eu vou jejuar porque amanhã eu vou ministrar o louvor, né, eu tenho que estar preparada para ministrar o louvor. Então acaba que na igreja tinha muito essa coisa, né, do jejum individual também, né, da pessoa fazer conforme o coração dela, mas aqui já é uma coisa bem coletiva, né, e tem o dia certinho de começar, o dia certinho de acabar, a hora certinha de começar, a hora certinha de acabar. A gente lá na igreja já acaba sendo um pouco mais flexível, né? Tem pessoas que aguentam ficar menos tempo fazendo jejum, então elas fazem menos tempo. Tem pessoas que aguentam ficar mais tempo, então eles já fazem, né, um pouco mais. Aqui já é uma coisa comunitária, né? Todo mundo faz do mesmo jeito. E Jéssica, você falou do seu jejum lá da igreja de Ressaquinha, agora me fala do jejum da Turquia. Então, gente, eu peguei na internet também, tá? Que eu não sabia. Aqui, gente, tem a última refeição que eles fazem, que chama sahur. Eles fazem essa última refeição antes do nascer do sol. Então, antes do sol nascer, eles vão comer pela última vez. E esses horários também, eles mudam de acordo com o local. Porque tem lugar que o sol nasce mais cedo, tem lugar que o sol nasce mais tarde. E varia muito também da época do ano, né? No inverno, por exemplo, o sol nasce mais tarde, né? No verão, o sol nasce mais cedo. Então, esse horário, ele sempre tem variações, né? De acordo com o local, né? E de acordo com a época do ano. Nesse ano, gente, essa refeição que eles chamam de sahur, ela tá acontecendo 4h25 da madrugada. Aqui na Turquia, a gente tem uma coisa muito legal que acontece nesse mês, que é o seguinte, gente, em todo bairro tem algumas pessoas, né, que nessa hora do sahur, eles saem batendo o tambor, sabe, nas ruas, eles vão batendo o tambor nas ruas, que é para as pessoas acordarem, sabe? Para poder fazer essa última refeição para depois começar o jejum. Então, em vários lugares da Turquia, em várias ruas, sempre vai ter alguém andando pela rua, sabe, de madrugada,
batendo o tambor, avisando as pessoas para poder acordar. E bom, eles fazem essa refeição, né? Alguns vão dormir, outros, né, que já tem que trabalhar, às vezes já fica levantado de uma vez. Mas eu acredito que grande maioria vai dormir, porque o trabalho aqui começa mais ou menos às 9 horas. E aí depois eles acordam, né, e já estão de jejum. E o jejum, gente, é tanto de água quanto de comida, tá? Não pode beber nem água, nem comer nenhuma comida. E esse jejum, esse ano, ele vai até às 7h38 da noite. E esse horário também, ele vai mudar de acordo com o lugar que a pessoa mora, tá? Jéssica, como que eles sabem esse horário? Gente, o horário é o seguinte, é antes do nascer do sol, que é a última refeição. Quando o sol nasce, já começa o jejum. E o jejum vai até o pôr do sol. Na hora que o sol se põe, eles entregam o jejum e tem ali o iftar, né? O iftar é o momento que eles estão ali reunidos, né, para poder quebrar o jejum. Aí eles se reúnem, tem o iftar. Mas, por exemplo, gente, no meu primeiro ano aqui na Turquia, eu sempre participava do iftar. Todo mundo do trabalho do meu esposo se reunia, eles colocavam mesinhas assim do lado de fora, sabe, da casa. As turcas combinavam o cardápio, elas traziam, cada pessoa trazia um tipo de comida, colocava assim numa mesa enorme. Quando dava a hora de entregar o jejum, né, todo mundo tava ali já sentado na mesa e aí todo mundo comia junto, né, igual a gente fazia lá na igreja de Ressaquinha, né, todo mundo entregava o jejum junto. Esse ano, por causa do coronavírus, infelizmente não tá tendo esse iftar em comunhão, né? Todo mundo junto, né? Tá todo mundo fazendo em casa, né? Cada um na sua casa. Agora que eu já expliquei tudo, né? Sobre o jejum, sobre o Ramadã, vou responder a pergunta. Eu sempre demoro, né, gente? Mas então, gente, respondendo a pergunta, eu não sou obrigada a jejuar, gente. Isso é uma coisa muito individual de cada pessoa. Agora, como eu sou estrangeira, né? Como eu sou cristã, nunca ninguém, tipo, nem me perguntou, sabe, se eu faço jejum. As pessoas já têm na mente, né, que eu não faço, porque eu não sou da religião deles. Então, assim, nunca ninguém me questionou, sabe? Ah, Jéssica, você não vai jejuar, não? Nunca ninguém fez esse tipo de pergunta pra mim. E, gente, o jejum é uma coisa de fé, sabe? Não tem nada a ver de, tipo assim, de ser uma ordem do país, de ser algo assim, como se fosse uma lei, tá, gente? Não existe isso. Quando eu vim pra Turquia, né, no primeiro ano, o meu esposo, ele jejuou alguns dias e alguns dias não. Esses últimos 4 anos ele acabou não fazendo o jejum do Ramadã, sabe? Ele não participou, ele não fez. A minha sogra, a minha cunhada e a maioria da família do meu esposo, eles fazem sim o jejum. A maioria das pessoas fazem. Mas, por exemplo, no meu trabalho, a minha amiga, ela é muçulmana, mas ela não faz o jejum. Já o meu chefe, ele é muçulmano e ele faz o jejum. No meu curso de teatro, né, que eu fiz durante muito tempo, mais da metade da sala não fazia jejum. Era muita gente que não fazia o jejum. Tinha alguns meninos só que faziam. As meninas da minha sala, nenhuma fazia. E nem meus professores, eles também não faziam jejum. Eu lembro, gente, que quando eu cheguei aqui na Turquia, eu achava que todo mundo fazia o jejum, sabe? Eu achava que era todo mundo mesmo. Aí, tipo, eu ia na rua, tava o restaurante tudo aberto, um monte de gente comendo nos restaurantes, sabe? Nos cafés. Aí eu perguntava, Muhammad, eu falava, Muhammad, mas tem muita gente comendo, não é época do jejum? Aí ele é, Jéssica, mas tem muita gente que não faz. Então, assim, vai de cada um mesmo, sabe? Mas, por exemplo, bebida alcoólica nessa época já é bem mais difícil de você ver, né? Porque para os muçulmanos, né, a bebida alcoólica é realmente um pecado mesmo, né? Muito grande. Então, você não vê muitas pessoas bebendo bebida alcoólica nessa época. E, bom, Jéssica, você já fez o jejum alguma vez? Você já conseguiu fazer esse jejum deles? Então, gente, eu nunca fiz os 30 dias de jejum. Até mesmo porque o meu marido não faz. Então, assim, se o meu marido fizesse o jejum, eu até tentaria acompanhar ele, sabe? Mas como ele não faz, eu permaneço fazendo o meu jejum, né, do mesmo jeito que eu fazia no Brasil, né, com aquela questão de propósito, né, dos dias, né, que eu senti no coração. Agora, por exemplo, teve uma época que tava tendo jejum e eu tava na casa da minha sogra, né, e a minha sogra, ela faz o jejum certinho. E aí, gente, o que que eu fiz? Eu também consagrei um jejum a Deus. Eu falei assim, tá todo mundo de jejum? Eu também vou jejuar. É até bom jejuar quando tá todo mundo
mundo jejuando, né? Que aí a gente não fica vendo comida toda hora, né? Então teve alguns dias, não foram todos, tá, gente? Foram alguns dias específicos, né? Que eu falei, eu vou jejuar aqui com o pessoal. Teve esses dias, né? Que eu fiz o jejum o dia todo e entreguei o meu jejum no mesmo horário, né? Que eles entregaram o jejum deles. E foi até engraçado, gente. A minha sogra tava arrumando, né? As comidas pra me dar. Ela não ia comer, né? Ninguém ia comer. Mas na cabeça dela, eu por ser cristã, eu não ia jejuar junto com eles. E ela também pensava que eu nunca tinha feito jejum na minha vida, sabe? Aí eu acordei, gente, ela tava começando a preparar alguma coisa pra me comer. Aí eu falei com ela, não, mãe, hoje eu vou fazer jejum também. E, gente, ela ficou chocada. Ela falou assim, não, menina, você não precisa de fazer, não. Eu sei que você não tem costume, você já é magrinha, você vai ficar fraca, você não precisa de fazer, não. Eu falei, não, mas eu faço na minha igreja também. Eu não vou fazer pra te agradar e nem por obrigação, não. Eu vou fazer porque eu tô fazendo propósito com Deus, né? E aí eu contei pra ela como que é o nosso jejum no Brasil e tudo. Falei com ela do propósito do jejum e ela ficou assim, chocada, sabe? Ela contou pra todo mundo da família. E eu vi, gente, que ela ficou muito feliz, sabe? De eu poder acompanhar eles nesse jejum, mesmo sendo de outra religião. E o que ela ficou mais chocada é porque na hora de entregar o jejum, todo mundo senta na mesa e só espera a comida e o horário, né? Deu o horário, já tá todo mundo comendo. E eu fiz diferente, né, gente? Na hora que deu o horário de entregar o jejum, eu fui pro quarto, dobrei meu joelho, fiz a minha oração, entreguei o meu jejum e só depois que eu sentei na mesa pra comer. Então, assim, ela achou aquilo, assim, uma coisa linda, sabe? Ela ficou, meu Deus! Ela ficou bem emocionada, assim, porque ela viu que eu não fiz por obrigação, né? Que eu fiz mesmo por amor a Deus e por propósito. Porque tem muita gente que faz realmente por obrigação e por costume mesmo, né? Não coloca propósito nenhum, faz por costume. Então, assim, gente, eu nunca tive dificuldade de adaptação, porque eu respeito muito a fé das pessoas, eu respeito muito a crença das pessoas e eu aproveito, né, desses rituais também para fortalecer a minha fé em Jesus Cristo, né? Para fortalecer a minha fé com Deus. E eu tive muita facilidade com tudo porque nunca fui obrigada, nunca fui forçada a nada, nunca ninguém tentou me converter, nunca ninguém tentou me forçar a fazer nada aqui. Eu sempre fui muito livre para viver a minha fé. Todo mundo da família do Muhammad sabe que eu frequento a igreja, sabe que eu sou cristã, sabe que eu sou uma pessoa de muita fé. Então, assim, eles sempre me respeitaram muito e eu também sempre respeitei muito a fé e a crença deles. E assim, gente, o jejum tá presente, né, na maioria das religiões. O jejum é realmente uma coisa que faz muito bem para a saúde. Hoje em dia tem muita coisa, né, de jejum intermitente. Tem aquele jejum intermitente de 16 horas, que é o que os muçulmanos fazem, né? Eles jejuam por quase 15, 16 horas, mais ou menos. Então, assim, gente, independente da crença, o jejum, ele tem muitos pontos positivos, né? O nosso Senhor Jesus jejuou por 40 dias e tudo aquilo tinha um propósito. O jejum é citado na Bíblia por várias vezes, em várias passagens. Então, por isso que eu nunca estranhei essa questão do jejum deles, né? Porque é algo que já faz parte da minha vida, que tá na Bíblia, que eu já conheço, né? Que eu já estudei sobre. Então, eu nunca achei diferente demais e nem nunca achei algo exagerado demais. É realmente um tempo de purificação, de consagração, né? De vida com Deus. E eu acho super válido, tá? Eu acho super válido. Mas bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece do like e deixa aqui nos comentários, né, se você faz jejum, como que você faz o seu jejum, deixa aqui nos comentários que eu tô curiosa para saber. E bom, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, porque eu tô postando vídeo todos os dias pra vocês. E a gente tá com um propósito muito especial de chegar nos 100 mil inscritos. Então, se você puder me ajudar se inscrevendo aqui no canal, eu vou te agradecer muito mesmo. E é isso, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!